Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, conquistando nações. Porque o caminho é fé e posicionamento. Porque se nós tivermos fé, nós vamos nos posicionar. Mas se não, a gente não crê naquilo que o Senhor já falou. Porque Ele já conquistou na cruz do Calvário. Só que nós precisamos tomar posse. Inclusive, tem um louvor antigo que eu creio que muitos aí conhecem, inclusive na nossa igreja a gente adorava ele bastante antes, agora não, que chama Nossa Herança. E ele fala assim, tudo que a gente fala aqui, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, abrimos nossas vidas para receber, só que nós vemos que nós mesmos, ou a igreja, canta, mas não faz. A gente não acredita, não toma posse daquilo que o Senhor já conquistou para nós. Mas a gente canta. Agora, igual sempre o bispo fala, gente, não canta da boca para fora. Porque se a letra desse louvor estivesse no nosso coração, a gente tomava posse daquilo que o Senhor conquistou, porque Ele conquistou saúde, Ele conquistou tudo, Ele conquistou para nós. Só que a gente precisa crer e tomar posse disso. E a adoração, ela tem louvores que a letra, ela é real, e principalmente de hinos, está na Bíblia. Só que a gente precisa adorar, mas está no nosso coração para a gente tomar posse. Porque o Senhor, Ele fala que se a gente pedir, que é no Salmos 2:8, Ele fala assim, ó: pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Então Ele fala que é para a gente pedir. Só que para isso a gente precisa crer, porque não adianta eu chegar nessa palavra e falar assim, Senhor, me dá as nações, orar sobre essa palavra e pedir as nações, se no meu coração eu não creio que isso possa acontecer. Porque Ele fala, pede, e através da nossa fé, do nosso posicionamento, uma nação pode ser mudada. Porque Daniel, ele se posicionou, ele teve fé que o Senhor se o Senhor livrasse, amém, mas se não livrasse também. Mas ele creu. E ele se posicionou, e por causa disso o rei falou. O rei reconheceu o Deus de Daniel e falou que a partir daquele tempo, daquele dia, o domínio seria do Deus de Daniel onde ele era o governo. E a gente vê que hoje, a igreja de hoje, não toda a igreja do Senhor, a gente não está dando importância a essas coisas. A gente quer conquistar coisa pessoal, coisa para nós, mas não quer conquistar o reino. Porque o Senhor, Ele quer, através do Evangelho, que a gente venha conquistar. A nossa nação, igual a diaconisa Irene orou, está assim gritando para que a gente busque a favor dela. E a gente precisa ter fé que nós vamos orar e que o Senhor vai agir. Porque Abraão, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, o Senhor falou, se tiver, eu não destruo. Mas não tinha o tanto de gente que ele falou. Então, se nós orarmos pela nação brasileira, a igreja do Senhor, vai haver mudança, vai haver mudança. E a gente precisa, igual está também na palavra, orar pelo governo. Porque lá, quem foi que reconheceu, em Daniel, quem reconheceu o Deus de Daniel foi o rei. Então, nós precisamos orar pelo presidente que está hoje, é o presidente Lula. Então, daqui a pouco vai ser um outro, mas a gente precisa orar, porque se o presidente reconhecer o nosso Deus, ele é que dá, ele é que governa. O presidente, os ministros, que assim, reconhecer que só o Senhor é Deus, a nação vai ser conquistada, porque eles é que governam, e eles precisam reconhecer que Deus
é grande, que ele é Senhor de tudo. É assim como o rei lá reconheceu e falou, a partir de hoje o domínio está no Deus de Daniel. Então, a gente vê igual, a gente ouve a palavra, assim, na hora é uma emoção, a gente fala, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, só que depois a gente deixa, a gente não faz aquilo que é para fazer, aquilo que nós fomos ministrados. Igual a gente está sendo ministrada nessa live, porque o Senhor está fortalecendo líderes para que possa a igreja crescer em conhecimento da palavra e naquilo que nós estamos aprendendo através desses líderes, porque a igreja toda não está aqui, mas está sendo fortalecido líderes para poder ensinar na igreja. E assim, na Igreja Evangélica Jesus Cristo Reina, a gente já começou a ser ensinado, o bispo já começou a passar para nós. E ele falou ontem, né? Quanto tempo a gente tem com Deus? Porque se eu quero tomar posse de uma nação, eu quero conquistar uma nação, eu quero conquistar algo, eu preciso de ter tempo, eu preciso meditar na palavra, adorar, orar e esperar o Senhor me responder. A gente vai lá, joga um monte de palavra e depois levanta e abençoa esse dia, tchau. A gente precisa conversar com o Senhor, esperar a resposta do Senhor. Hoje, os dias estão corridos por causa do sistema, mas a gente não vai pelo sistema, a gente vai pela palavra. Porque o Senhor fala, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, aquilo que eu preciso para a minha vida, quem vai acrescentar é o Senhor. Mas aquilo que eu preciso buscar para o reino, eu preciso buscar, ninguém vai buscar por mim. Porque o bispo, o apóstolo pode orar por nós, usa a vida da diaconisa Maria, usa a vida de outros, mas eu preciso buscar, eu preciso ter intimidade com o Senhor. Porque o Senhor, ele falou, pede que eu dou. Então a gente precisa pedir e fazer, que é orar, confiar, né, ter fé que vai acontecer. Porque às vezes as coisas que estão acontecendo, eu particularmente me deixa triste, mas e aí, eu estou fazendo o quê para que isso melhore, né? Porque são muitas coisas, igual nas nações, mas no Brasil, hoje, assim, a gente ouve, mas eu ainda não fui procurar se isso é verdade, que falaram que pegaram pessoas da Cracolândia e trouxeram para Diadema, saiu espalhando aí na cidade. E aqui em Diadema, em Eldorado, diz que tem pessoas da Cracolândia lá, né, que colocaram, e a gente está assim, tipo, inseguro, não que Deus é a nossa segurança, mas você anda na rua, você é atacado assim do nada, por quê? Porque quando eles estavam em São Paulo, eles faziam isso. A rua que as pessoas passavam era agredida, apanhava, por quê? Porque eles querem coisas para sustentar o vício. Então, a nossa nação, ela está assim, por quê? Porque o governo, em algumas partes, ele é a favor, né? Roubou um celular, não pode ser preso, é só um celular, não tem problema. Então, a gente precisa orar para conquistar a nação brasileira, mas o governo, porque ele governa, ele dá as leis, e como ele não é de Deus, ele não dá a lei segundo a palavra de Deus. Ele dá a lei que ele acha que é bom, a lei que vai ser favorável para eles. Então, a gente precisa estar orando mesmo, estar investindo tempo para que a gente conquiste as nações. Nós aqui no Brasil, mas tem as outras nações, por isso tem da Suíça, tem de todos os lugares. E aqueles lugares que nós não podemos ir, a gente pode patrocinar, porque o Senhor, quando a gente vai ministrar a palavra, ele põe bastante coisa. A gente ministra no dízimo da viúva, que deu tudo que ela tinha.
Eu também já ministrei no dízimo e eu ouço muito, muita gente usa. Só que o entendimento que o Senhor me deu, porque eu mesmo também já falei, Senhor, como eu gostaria de doar para missões, assim, para ver e tal, mas eu não tenho. Eu tenho pouco, mas a palavra da viúva, ela deu o pouco. Eu estou esperando ter muito para dar, para mostrar para quem? Porque o Senhor, Ele ora o meu coração. Se eu ganho, sei lá, se eu tenho só R$ 5 para doar para missões todo mês, ou 10, é esse que eu vou doar. Eu não tenho que esperar eu ter 1.000 ou sei lá quanto, porque aí eu quero mostrar para quem? Para quem mexe com a finança da igreja, ver, nossa, ela doou R$ 1.000. Não, eu vou doar aquilo que eu tenho, porque se cada um de nós, dos membros, doar 5, no final vai ser um montante bom. Então, o Senhor vai revelando a palavra, que a gente lê a palavra da viúva, entende que ela deu tudo que ela tinha. Mas e eu? Por que eu estou esperando ter 1.000, ou sei lá, ter um monte para dar, se eu posso dar 5 ou 10? Se eu fizer isso e outros também tiverem esse entendimento e fizer, no final do mês a igreja vai doar bastante, porque nós somos muitos. A gente não tem que esperar ter muito para fazer, a gente tem que fazer com pouco. Porque a palavra do Senhor, ela fala, seja fiel no pouco e que no muito te colocarei. Então eu preciso ser fiel no pouco. E a palavra do Senhor a gente precisa mesmo dizimar tempo para entendê-la. Porque é bonito você ver lá, ela entregou tudo que ela tinha. Mas e eu? Eu espero ter muito para doar? Não. Se hoje eu tenho R$ 1, vou doar 1. Se amanhã eu tenho 5. Mas precisa fazer e acontecer. Porque o Senhor, Ele já conquistou. Nós precisamos tomar posse. Eu tenho uma tia que eu cuido, que quando ela tinha a mente boa, que hoje ela está com demência, todos os cultos, a gente sempre teve 3 cultos por semana, ela ofertava, e ela falava, e o dia que eu esquecia, porque eu que fazia para ela, que ela não sabia escrever, o dia que ela chegava na igreja, que eu ia sempre primeiro do que ela, depois ela ia com meus filhos ou com meu esposo. Aí ela chegava e perguntava para mim, você trouxe a minha oferta? O dia que eu esqueci, ela chorava. Ela chorava na igreja porque eu tinha esquecido de levar. Ela falou, eu gosto de ofertar para o meu Deus, ela falava. E ela ofertava mesmo. Ela não queria saber se era 2, se era 5, se era 10. Ela queria ofertar. O coração dela era um coração de oferta. Aí ela chorava, dava dó dela, porque às vezes eu esquecia, porque muitas coisas para mim olhar. Aí eu falava, tia Geralda, me perdoa, eu esqueci, mas amanhã eu coloco para a senhora. Então é isso, a gente precisa ter um coração disposto a ofertar, um coração disposto a obedecer, porque eu falei para a diácono Zirene que eu meditei em Salmo 2:8, só que para ela 2 vezes eu passei Provérbio 2:8. Aí ela falou, medita aí que o Senhor quer falar. E aí eu fui ver, né? E aí lá em Provérbio 2:8, que fala sobre as veredas, eu fui ver, assim, o que era veredas? Veredas é um modo de viver e de agir. Então, aí eu pus aqui, para que nós guardemos o modo de viver e conserve o caminho dos santos, que foi assim que o Senhor me deu. Porque também não adianta eu fazer as coisas e o meu modo de viver não condiz com aquilo que eu faço. Eu sirvo, eu estou ali presente, tudo, mas fora, a pessoa me conhece na igreja, aí fora da igreja eu faço outras coisas. Então, o meu modo de viver e o caminho, e também veredas, o caminho estreito. Então, eu preciso estar nesse caminho estreito, a igreja precisa, porque o caminho largo ele vai nos levar à perdição. E o caminho estreito é obedecer o Senhor, obedecer a palavra, porque nós ouvimos a palavra, mas nós precisamos guardá-la no nosso coração. Porque quando acontecer situação, a gente tem firmeza e fé que o Senhor vai nos livrar. Assim como Daniel teve, e o Sadraque, Mesaque e Abednego e outros, né? A gente precisa ter essa fé.
Porque se nós não tivermos essa fé na palavra, a gente não vai fazer a obra. Então, por isso, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso crer na palavra para que eu possa fazer a obra com alegria, com fidelidade, com sinceridade. Eu não preciso de mentira, porque a palavra do Senhor é a verdade e eu tenho ela no meu coração e eu sei que se o Senhor me livrar, amém, mas também se ele não livrar, eu também vou estar com ele. Eu preciso ter essa certeza e eu preciso andar no caminho estreito para que eu tenha certeza. Não, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Eu estou obedecendo a palavra. Então, se ele me livrar, amém, mas se eu morrer também é lucro, porque eu vou ficar com ele. É essa certeza que nós temos que ter. Hoje o evangelho, ele... Assim, muitos estão vivendo um evangelho muito light, que pode tudo. Infelizmente, a gente está vendo aí hoje, na mídia, muitos líderes, pastores caindo. E essa semana, esses dias aí, eu vi 2 que infelizmente caiu por causa do adultério. Aí ele pediu perdão, sim, para a família, para o povo lá que ele dirige, e ele falou... que eu sou falho e tudo. Nós somos falhos, mas nós precisamos estar no caminho estreito para que o inimigo não encontre brecha para que a gente tenha essas falhas. Porque aí o evangelho do Senhor, ele está sendo, como que fala? Assim, as pessoas estão envergonhando. É isso. Aí como que a gente vai ministrar o evangelho se outros que são líderes estão envergonhando e ainda está na mídia, todo mundo vê, e quando você vai falar do evangelho, alguém fala assim, mas eu vi um pastor lá que ele adulterou, e a gente ministra sobre o adultério e depois aí a pessoa falou para mim, mas o pastor lá adulterou. Eu falei, olha, o pastor sim, mas olha para Jesus fez isso? Não, então a gente está para olhar para Jesus, porque todos nós somos falhos, mas nós precisamos tomar o cuidado de não envergonhar o nome do Senhor e de servir com sinceridade, porque antigamente os nossos irmãos, eles até apanhavam por causa do evangelho, mas eles estavam firmes. E hoje a gente precisa, porque a palavra do Senhor está aí, ele só coloca lá para a gente não cometer o mesmo erro. Então, ele coloca para a gente seguir. É a direção que nós temos. Essa é a direção que nós temos. Então, nós precisamos estar nessa direção. E as nações, realmente a gente precisa abraçar essa causa, porque tá muita injustiça, muita coisa, a gente vê muita coisa assim que a gente se entristece, mas só entristecer não vai resolver o problema. A gente precisa abraçar a causa, ministrar o evangelho, patrocinar aqueles que vão, porque às vezes eu não posso ir nem ali no Nordeste, eu não posso por alguma situação, mas eu posso estar investindo para aqueles que o Senhor já separou para estar viajando, possa ir. Para aqueles que têm um projeto, já tem projetos, possam ir, igual a Triunfo Day tem projeto, King Road tem projeto, então, Atos, que a gente possa realmente viver o evangelho genuíno, porque às vezes a gente não liga, fala, eu não tenho muito para ofertar, eu não vou ofertar, mas nós podemos ofertar um pouco e podemos ofertar momentos de oração, de clamor, para que o Senhor intervenha, porque Ele já conquistou, mas Ele pode lutar a nosso favor se a gente clamar com sinceridade. Tudo é a sinceridade do nosso coração, porque se eu falar da boca para fora não vai resolver, mas se tiver aqui o desejo ardente no meu coração de ver a nação brasileira salva e orar por isso, e eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio. E mais pessoas também, que eu sei que tem mais pessoas que luta, que ora, que jejuma, e que uma pergunta que o bispo fez ontem, quantos dias, a gente tira de tempo para jejuar?
Às vezes a gente jejua um dia, depois passa 15, um mês a gente vai jejuar de novo. Não, o jejum tem que ser constante, porque tem casta de demônio que é só com jejum e oração. E nós sabemos que para nós conquistar a nação, tomar posse da nação brasileira, que o Senhor já conquistou para nós vamos precisar de jejum e oração. E não é oração de 5 minutos, é orar mesmo, clamar, chorar. Porque Neemias, ele chorou quando ele viu que o povo estava sofrendo. E nós estamos vendo que o povo brasileiro, ele está sofrendo. Aqueles que não estão no Senhor, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que conhecem mais, que serviu, mas saiu porque achou que estava difícil. A gente vê muito sofrimento. E a gente precisa sofrer para poder a gente orar mesmo. A gente precisa se compadecer desses sofrimentos, assim como Neemias, para a gente orar mesmo, dizimar tempo. O dia corrido eu trabalho, mas, mais importante para o Senhor é as almas. Porque o trabalho, ele pode nos sustentar. Quem nos sustenta é Ele. Então, as almas são importantes. Então, o seu trabalho, igual o bispo fala de vez em quando lá para nós, se eu pego no serviço 7 horas, eu levanto às 5, às 6. E isso aconteceu comigo. Eu tinha muita vontade de ajudar as irmãs a limpar a igreja, só que eu não posso ir no horário da tarde, assim, tipo 8, 9 horas, eu não posso. Esse horário eu tenho que estar voltando. Aí eu falei para o Senhor, eu gostaria de ajudá-las. E aí, o que eu faço? Aí o Senhor falou, levanta mais cedo. Simples assim, levanta mais cedo. Aí eu levanto 5, vou para lá umas 5h30, 6 horas. Quando é 9 horas, eu estou voltando para cuidar dos meus afazeres. E dentro desse horário que eu tenho, eu coopero bastante, que eu limpo um andar inteiro. Nesse horário que eu tenho, eu limpo um andar inteiro. Então, é posicionamento, busca do Senhor. Porque eu falei, Senhor, eu tenho desejo. Isso estava no meu coração. Então, o Senhor me deu a estratégia. Ele simplesmente falou, levanta mais cedo. E tem dia, irmãos, que eu não tenho vontade de levantar, viu? Eu estou cansada, mais cansada, que é na segunda. Parece que o final de semana é cansado, que a gente anda muito. Aí eu não estou, aí eu acordo, olho e fico. Depois falei, não, eu tenho um compromisso. Eu assumi esse compromisso com o Senhor. Então é isso, vamos pedir estratégia. A gente trabalha, vamos levantar mais cedo. Vamos, sei lá, dormir um pouquinho mais tarde. Mas vamos tirar tempo para a gente estar orando, para a gente tomar posse da nação brasileira. E das outras também. Mas se a gente não está tomando posse nem da nossa, quanto mais das outras, né? Então vamos começar pela nossa, vai? A gente tomar posse mesmo, porque está muito feio, está difícil, mas o Senhor, nada é impossível para o Senhor. E através do Evangelho a gente consegue. Então, que a gente venha crer e posicionar. Eu tenho no coração de ajudar, mas eu não tenho horário, não vamos levantar cedo. É uma coisa que você pode fazer à noite, então depois que você fizer seus afazeres, dar janta para o pessoal, lavar a louça, vai lá fazer, porque o Senhor, Ele conhece cada um de nós e Ele sabe o quanto nós podemos doar. Então, se Ele me chamou, Ele sabe que eu posso doar, e de vez em quando Ele pede mais um pouco. Aí eu falo, nossa, Senhor, eu estou ali, aí Ele, não, porque Ele está me moldando para coisas maiores, porque no reino tem serviço, tem muitas almas para a gente ganhar para o Senhor, e Ele nos escolheu, e Ele é bom, e Ele nos dá as estratégias, então que a gente venha mesmo conquistar, tomar posse pela fé e posicionamento. Amém? Essa é a palavra para nós nessa manhã.